Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Estamos firmes aí em nossa jornada bíblica, 250 dias lendo a Bíblia, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Estamos no segundo bloco de leituras, quando testemunhamos aqui pelo texto bíblico o nascimento de uma nação, o nascimento da nação messiânica. Na 24ª leitura, hoje, chegamos a um momento crucial, um momento importantíssimo. Pode-se dizer que aqui, oficialmente, nasce uma nação. Uma nação surge quando ela tem leis a seguir, e é o que Deus vai prover agora aqui para o seu povo. Êxodo capítulo 20. Os famosos 10 mandamentos. Quando a gente lê hoje uma constituição, uma carta magna de um país, a gente percebe que abre-se ali com aquilo que é chamado de princípios fundamentais. É como podemos entender os 10 mandamentos. Eles são os princípios fundamentais da lei de Deus, porque não para aí. São mais de 600 mandamentos que vão até o livro de Deuteronômio. É a chamada Torá. Torá é uma palavra hebraica que significa instrução. É como os judeus até hoje chamam essa primeira parte da Bíblia, os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Eles contêm a totalidade das leis, preceitos, testemunhos, estatutos e juízos, como a própria Bíblia diz, de Deus para o seu povo. Os 10 mandamentos são os princípios fundamentais. Como bem observou o saudoso doutor Antônio Neves Mesquita, muito antes de escrevê-las na tábua de pedra, Deus já havia escrito cada uma dessas leis na consciência do ser humano. Tá? Até hoje, os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés é considerado o código legal de mais alto padrão moral que já existiu. Tá? E vale a pena, com as devidas adaptações culturais, seguirmos esses preceitos de Deus. Vamos então à leitura, Êxodo 20. Vou ler até o versículo 21, já que do 22 em diante já começam as leis, as demais leis, que vão até Deuteronômio, como eu disse. Então vamos ler Êxodo 20, de 1 a 21. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de Shabat, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o Shabat, dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou
o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Sobre esses versículos de 1 a 17, Stafford e Yancey comentam o seguinte: leis duradouras. Os 10 mandamentos alistados aqui e em Deuteronômio 5, né? A palavra Deuteronômio, irmão, significa reforço da lei, reiteração da lei, né? Formam um núcleo central da moralidade, um importante avanço em relação aos outros códigos legais da época. Já existiam outros códigos legais, como o Código de Hammurabi, por exemplo. Mas os princípios judaico-cristãos aqui destes mandamentos de Moisés dão um avanço muito grande quando comparado, né? A expressão princípios judaico-cristãos, muitas vezes ouvida em debates políticos nos Estados Unidos, refere-se aos amplos princípios morais derivados das leis escritas aqui e nos 3 livros seguintes, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Versículo 18, meus irmãos. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Irmãos, aqui nos faz lembrar aquele verso bonito do louvor, né? É tudo sobre você, né? Do grupo Morada. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, né? E faz a gente parar para pensar numa coisa que muita gente passa despercebida quando lê esse texto. Meus irmãos, o povo ouviu Deus falar direto com eles lá do monte, os 10 mandamentos. Só depois é que Moisés sobe na nuvem escura, para então Deus lhe entregar as 2 tábuas de pedra com esses mesmos mandamentos escritos. Irmãos, estão entendendo aqui? Deus se revelou diretamente ao povo. Isso se tornaria um padrão. Como Moisés está dizendo aqui, é bom que Deus fale direto com vocês, porque isso faz com que vocês temam e vejam quanto ele é santo. E isso vai fazer vocês pensar um pouco mais antes de pecar. Mas não. O povo faz o medo prevalecer e diz: não, vai lá você. A gente não vai falar com ele não, senão nós vamos morrer. E eles permanecem à distância, como termina aqui o texto dizendo. Irmãos, é bem melhor ouvir Deus falar direto, né, irmãos? É bem melhor. Busque essa comunhão íntima com Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é o seu Pai. Ele quer o melhor para a sua vida, tá? Os 10 mandamentos. O básico exigido por Deus. Esse é o tema da reflexão de hoje de Philip Yancey e Tim Stafford na Bíblia de Estudo Facilitado. Eles dizem assim, destacam primeiro o versículo 20, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E assim eles dizem, praticamente todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos. Apesar da maior parte das pessoas não saber recitá-los, para a maioria dos ocidentais, eles representam o básico da moralidade que Deus requer. Mas, para os israelitas no deserto, os 10 mandamentos representam muito mais. Nada menos que uma grande ruptura. As nações ao redor, que adoram vários deuses diferentes,
Vivem com medo constante da imprevisibilidade de suas divindades. Quem sabe dizer o que os agrada ou não agrada? Agora, porém, o próprio Deus, o Criador do universo, faz um tratado vinculativo com os israelitas, um tratado assinado por sua própria mão. Eles sempre saberão exatamente o que Deus requer e onde eles se encontram diante dele. Terão uma base para confiar e segurança como nação. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, Deus diz lá no capítulo 19, versículos 5 e 6. Ele quer uma nação sem igual, uma sociedade modelo, centrada no compromisso com ele. Todos os israelitas esperam ansiosos enquanto Moisés sobe uma montanha escura e fumegante para encontrar-se com Deus. Nenhum dos presentes deixa de perceber a importância do encontro, marcado por trovões e relâmpagos e pelo alto sopro de uma trombeta. O próprio chão treme como um terremoto. Um acordo aparentemente bom. Desse encontro no Monte Sinai, surgem as regras resumidas, então, nos versículos 2 a 17. A Bíblia apresenta outros detalhes do tratado, mas os 10 mandamentos expressam o tipo de comportamento que Deus requer de seu povo. Como eu disse para os irmãos antes, é uma espécie de princípios fundamentais, da lei. Faremos tudo o que o Senhor ordenou, promete o povo numa só voz. Capítulo 19, versículo 8. É um dia de esperança arrebatadora. Se obedecerem, os israelitas viverão livres de doenças, suas colheitas crescerão fartamente, suas mulheres darão à luz muitos filhos, seus exércitos se mostrarão vitoriosos. Para resumir, desfrutarão de riqueza e segurança nacional sem precedentes. Isso lhes é prometido claramente no capítulo 23, versículos 20 a 28. Vou ler aqui para os irmãos. Faz parte do chamado Livro da Aliança. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, o anjo. Tá? Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Esse anjo é aquele mesmo lá do Mar Vermelho, É o próprio Senhor dos Exércitos, Jesus, o anjo do Senhor. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Olha que promessas maravilhosas, meus irmãos. Toma posse, porque é para você também aí. Basta você ser obediente, O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar àquela terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem atenção, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico, ou mandarei vespas, como está em outras versões aí, entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Essas foram as promessas de Deus, Deus promete remover a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam em sua vida cotidiana. Em troca, ele pede aos israelitas que obedeçam às regras aqui descritas. Então tem uma questão de vida para a gente aqui. Como seriam os 10 mandamentos caso fossem redigidos no imperativo afirmativo e não no negativo? Do tipo, façam isto, ao invés de não façam aquilo.
tá? Exercício interessante, tá? Pega aí na sua casa, reescreva os 10 mandamentos, mas tira o não, coloca de forma positiva. Por exemplo, né? Ao invés de dizer não terás outros deuses além de mim, você vai colocar você terá apenas a mim como teu Deus. Estão entendendo? Estão colocando aí de forma positiva. É um exercício interessante aí. Faz aí na sua casa, depois coloca aí nos seus comentários, né, desse vídeo o que você acha disso, tá? Lembrando também que você se inscreva aqui no canal da nossa Igreja Batista Parque Prazeres, tá? Se inscreve aí para poder e coloca bastante likes aí nos vídeos para que a gente possa passar a ideia de relevância, né, desses vídeos e muito mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o nosso objetivo, né? Espalhar a palavra do Senhor como Ele nos ordenou, né, irmãos? Até os confins da terra. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus, Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, nosso bondoso Deus. Nós, nesta leitura de hoje, queremos te exaltar como o Deus legislador, como Deus que nos guia no nosso procedimento. Tu tens a primeira e a última palavra no tocante à moralidade, a comportamento, ao que é certo e o que é errado. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que a gente achou que poderia, por nossa própria sabedoria, definir isso. Quem somos nós? Só o Senhor, Deus Santo, 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 pode dizer para nós o que fazer, pode dizer para nós como nos comportar. Que o teu nome seja engrandecido para todo sempre, por isso. E pedimos que a boa mão do Senhor nos conduza e nos ajude, o teu Espírito Santo, que hoje a gente tem esse recurso poderoso, que é o Senhor morando em nosso coração pela fé em Cristo, e que o teu Espírito, então, nos guie, nos oriente, seja nosso conselheiro aqui do lado, para nos ajudar a obedecer teus mandamentos, porque é nisso que está a felicidade. A gente sabe disso por experiência própria, meu Deus. Todas as vezes em que nós falhamos em obedecer teus mandamentos, foi só fruto amargo que a gente colheu. Só tristeza, só culpa. Ó Deus, só sofrimento mesmo. Mas todas as vezes em que nós buscamos seguir teus mandamentos, a paz, a alegria que temos é indescritível também. Nós queremos te engrandecer pela tua lei e, mais uma vez, queremos renovar aqui a nossa aliança com o Senhor, de sermos obedientes a tudo que o Senhor nos ordenou. Nós oramos agradecidos e totalmente dependentes de tua graça, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. A aliança, esse é o nosso tema da próxima leitura de amanhã, em Êxodo 24. Até lá, que Deus te abençoe.